E aí, pessoal, muito boa noite mais uma vez para uma live de aquecimento da Maratona Sua Cerveja em Casa. Beleza? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a Maratona Sua Cerveja em Casa. O que é o Maratona Sua Cerveja em Casa? Maratona Sua Cerveja em Casa é um evento que ele vai ser 100% online e 100% gratuito, certo? E que vai acontecer nos dias 1, 3 e 4 de julho, beleza? E o que é a Maratona Sua Cerveja em Casa? A Maratona Sua Cerveja em Casa é um evento onde eu vou explicar os primeiros passos para você aprender a fazer cerveja artesanal caseira a partir do absoluto zero, certo? E transformar isso num hobby. E quem sabe futuramente você não transforma isso num negócio, né? Várias fábricas de cerveja aí artesanais começaram com o dono sendo um cervejeiro caseiro, certo? Quem sabe você não parte para um estágio acima do que eu estou falando aqui, certo? E por que ser um cervejeiro caseiro? Porque ser um cervejeiro caseiro você vai ter a oportunidade de fazer cervejas diferentes das triviais do mercado, certo? E surpreender os seus amigos. Você vai mostrar para as pessoas, eles vão sentir sabores diferentes, experiências sensoriais diferentes, certo? Como é que se inscreve para esse evento, para essa Maratona Sua Cerveja em Casa? É muito simples. Você vai na minha bio, clica no link de inscrição, certo? E se inscreve, tá bom? Então vamos lá, o tema de hoje é como controlar sabor, aroma, cor e teor alcoólico da sua cerveja caseira, certo? Como é que você chega no sabor final? Como é que você chega no seu produto final? O que é que interfere no seu produto final, na cerveja, né? E como eu vou falar o que interfere e como isso que interfere vai interferir na sua cerveja, tá? O que faz com que a sua cerveja tenha determinada cor, determinado aroma, determinado teor alcoólico são os ingredientes, lógico. Quais são os ingredientes? Malte, água, lúpulo e levedura. Esses 4 ingredientes são os ingredientes básicos para você fazer os mais de 150 estilos existentes. Existem outros estilos, existem estilos com outros produtos. Existem, lógico, claro, você pode colocar casca de laranja na sua cerveja, você pode colocar semente de coentro na sua cerveja, certo? Você pode colocar determinadas cervejas, você pode colocar arroz e ficar uma cerveja boa, né? Em determinado momento você pode colocar, inclusive o milho, né? Que o milho ele é execrado, de um tempo para cá você não vê mais milho em cerveja. Mas ele pode ser usado em determinado momento, sim. Mas ele vai estar... você não precisa dele. Você, com esses 4 ingredientes, você faz qualquer cerveja e você tem a cor, o sabor, o aroma, o teor alcoólico, tudo. Né? Como é que eu digo? O corpo da sua cerveja também. Você tem o resultado da sua cerveja. É de acordo de como você utiliza esses 4 ingredientes principais. Aí você deve estar se perguntando, por que 4 ingredientes? Como assim? Como se definiu isso? Isso tem uma história por trás. Você já deve ter ouvido falar da lei da pureza alemã, certo? Reinheitsgebot, né? Essa lei da pureza alemã, ela foi criada em 23 de abril de 1516 por Guilherme IV, Duque da Baviera. Por que surgiu essa cerveja? Porque ela foi uma regulamentação que se viu para determinar como uma boa cerveja deve ser e como ela deve ser fabricada. Porque imagina, na época, as pessoas faziam muito cerveja. Faziam mesmo. Quem assistiu séries como Vikings, por exemplo, né? Todo canto que você chegava, era aquele tonel de cerveja, a turma tomando cerveja. Fazia-se muita cerveja. A fabricação de cerveja, ela iniciou, acredita-se, com o início da civilização, né? A cerveja, os primeiros registros de uma bebida parecida com cerveja
data da época de quando o homem ele parou de ser nômade para ser sedentário. Quando o ser humano ele aprendeu a ficar num local só, porque ele aprendeu agricultura, porque ele aprendeu a caçar e voltar, porque ele aprendeu a lidar com as intempéries, né? Então, ele aprendeu a estocar. Nessa época, que ele virou sedentário, certo? Ele saía para caçar, voltava, ele plantava, na época de inverno ele tinha os grãos estocados, certo? E acredita-se que numa estocagem de grãos, de repente choveu, molhou, aquilo ali que estava estocado, que antes não se estocava nada, e se estocou dessa vez, certo? Caiu água ali e ficou. E o que é que aconteceu? Fermentou, e aí as pessoas provaram aquele líquido e viram que era um líquido que, por estar fermentado, era um líquido limpo, era um líquido que ele causava alegria porque ele estava alcoólico, né? Ninguém sabia da existência da levedura, porque o que faz a fermentação, o que faz o álcool é a levedura, né? Eu vou chegar lá, eu vou falar mais sobre isso. Mas quando bebidas parecidas com as cervejas, registro de bebida parecida com cerveja, elas apareceram na Mesopotâmia mesmo, no início da civilização. As pessoas não sabiam o que era que transformava aquele líquido, né? Aquela água que caiu num grão e que ficou lá esquecida, como é que aquilo se transformou num líquido milagroso, certo? Tanto é que a cerveja ela foi tida por muitos anos como uma bebida milagrosa. É muito parecido com a história do vinho também. O vinho também foi uma fermentação que aconteceu e as pessoas não entenderam direito. Na verdade, só vieram entender no século XVII, que foi quando descobriram a levedura, né? Mas quem fez todo o trabalho esse tempo todo foi a levedura. Tanto é que o nome cerveja vem de cerevisia, que a bebida ela foi os homens eles queriam homenagear a deusa Ceres, a deusa da agricultura. Por isso que se chamava cerevisia. Aquela bebida ali chamava-se cerevisia e aí evoluiu e hoje a gente chama de cerveja, certo? Então tem toda uma história por aí. E aí a cerveja, ela evoluiu e aí as pessoas começaram a fazer cerveja colocando tudo quanto era produto, certo? Inclusive intoxicando as pessoas. Por isso que surgiu a lei da pureza alemã para determinar como uma boa cerveja deve ser e como ela deve ser elaborada. Beleza? Então, por isso que até hoje a lei da pureza alemã determinou malte, água, malte e lúpulo. A levedura estava contida no ar, leveduras selvagens. Hoje a gente consegue domesticar e a gente compra levedura para determinado tipo de cerveja, certo? Mas antes as pessoas não sabiam o que era que fermentava, tá? Então eu fiz esse preâmbulo só para explicar o porquê desses 4 ingredientes que a gente usa até hoje e o que denomina uma cerveja puro malte, né? Essa lei da pureza alemã ela não existe mais, mas o que existe é o folclore, o que existe é a cultura, que é muito forte e tem cidades na Alemanha que elas não aceitam cervejas que não seja dentro da pureza alemã. Então isso é uma lei na mente daquele povo, né? E a gente segue até hoje, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do que é o tema da live de hoje, né? Que são os ingredientes e como eles podem dar cor, aroma, sabor, teor alcoólico, tudo isso na nossa cerveja, certo? Vamos começar pelo malte. Como vocês viram no início da live, eu disse que a cerveja surgiu de um esquecimento, né? Acha-se isso, acredita-se, né? Que o malte estava ali num cesto, choveu e ficou coberto d'água e fermentou, né? Também tem pessoas que dizem que ele caiu no rio e aquela água do rio
quando foram guardar o malte molhado, ele fermentou também. Existem essas duas vertentes, mas o fato é que acredita-se que com a estocagem molhou de alguma forma e fermentou e a bebida surgiu, tá? Então, o malte, falando dele, o principal produto do malte é a cevada. O malte de cevada é o que a gente faz 90% das cervejas, certo? E inclusive é o malte base das cervejas, né? Que a gente, por exemplo, a gente vai fazer uma IPA, a gente bota, vamos supor que a gente vai fazer 10 litros, a gente vai usar 3 kg de malte, a gente usa 2,8 kg de um malte base, certo? Que é o malte de cevada pale, e 200 gramas de um malte mais queimado de cevada também, certo? Se você for fazer uma cerveja de trigo, você pode botar trigo também, certo? Mas o cereal utilizado, assim, mais de 95% das cervejas é cereal, malte de cevada. Como é que se prepara esse malte? Cevada é um grão, certo? Que ele é cultivado e ele passa pelo processo de malteação. O que é esse processo de malteação? Você infunde o malte em água para que o broto ele surja, certo? O broto do malte, certo? Ele germina e brota, certo? E depois, aí ele brota até determinado momento para aparecer o amido, depois ele é secado. E aí, quando ele é secado e torrado, é essa seca e essa torragem que vai dar a cor e o sabor do malte. Beleza? O que é que o malte pode trazer? O que dá a cor da cerveja é a quantidade de torra que ele teve, certo? Um malte muito torrado, ele vai trazer uma cor escura para a cerveja. Um malte pouco torrado vai trazer aquela cor amarelinha da cerveja que a gente conhece, né? É por isso que a gente usa muito malte base, que é o malte mais amarelinho, e um pouquinho de malte torrado, porque ele também traz sabor, ele traz dulçor, ele traz sabores diferentes para a nossa cerveja, tá? E o que é que o malte vai interferir no sabor da nossa cerveja? Primeiro, ele gera açúcar para a levedura comer o açúcar e transformar em álcool, certo? Como é que ele gera açúcar? Isso é no momento da abraçagem. Lembra, eu já falei várias vezes dos 5 passos para a fabricação de cerveja. A primeira é a abraçagem, que você lava e depois recircula, tá? Como é que a gente faz isso? A gente bota o malte já moído numa água a uma temperatura de 65 graus e essa temperatura dessa água vai fazer com que as enzimas contidas ali transformem o amido desse malte em açúcar. E aí, futuramente, na fermentação, a levedura vai comer o açúcar e vai transformar em álcool em gás. Então, o malte ele está diretamente ligado à quantidade de teor alcoólico da sua cerveja. Uma cerveja muito alcoólica é uma cerveja que teve muito malte na sua receita, certo? É uma relação direta. Teve muito malte, principalmente o malte menos torrado, né? Porque ele vai ter mais amido e ele vai gerar mais açúcar, certo? Teve muito malte, é uma relação direta, tem mais teor alcoólico, beleza? É lógico, a relação da quantidade de malte com a quantidade de água, né? Porque aquela quantidade de malte, se você botar mais água, claro que vai diluir. Mas a quantidade de malte aumentando, diminuindo, aumenta e diminui o teor alcoólico da sua cerveja, beleza? O malte ele também pode dar sabor, lógico, ele dá sabor. O sabor do malte é um sabor mais encorpado, é o que dá corpo à cerveja. Aquela cerveja que você bebe, que você sente um corpo no sabor, né? Aquele sabor mais profundo, vamos dizer assim. Como é que eu posso fazer uma comparação? Numa macarronada, o macarrão, temos o macarrão, temos o molho, temos a carne moída e temos o queijo. Imagine que você tem aquele sabor mais forte, que é da carne moída, do queijo, do molho, tudo. E tem aquele sabor base, que é o macarrão. O malte é o macarrão, certo? Ele traz aquele sabor muito importante, mas é aquele sabor mais de base, não é aquele sabor que ressalta muito, certo? Ele pode trazer sabor de pão, sabor de caramelo, sabor de torrada, sabor de café, sabor de mel, sabor de chocolate. Isso tudo pode vir no malte. Sabor de chocolate vem do malte. Cerveja com sabor chocolate vem do malte. Claro que você tem cerveja que você pode botar até chocolate em pó, mas você pode. Existe um malte chamado malte caramelo chocolate, né? Que ele traz, dá a cor de chocolate e dá um sabor de
chocolate, tá? O malte ele pode dar aroma também na sua cerveja, certo? Não tanto quanto o lúpulo, certo? O lúpulo ele dá um aroma mais forte. Eu vou chegar no lúpulo, mas ele pode dar, ele pode influenciar no aroma. Sim, ele pode dar um aroma de café, inclusive um aroma de café muito forte. Uma vez eu fiz uma Russian Imperial Stout que ela ficou parecendo um café expresso alcoólico, amargo e alcoólico, certo? Foi assim, e o sabor de café e o aroma de café foi todo da cevada torrada. Foi o aroma nesse tipo de cerveja não veio do lúpulo, veio exatamente, o sabor e o aroma veio exatamente do malte, certo? Não é comum, o mais comum é você ter o aroma do lúpulo, mas na Russian Imperial Stout, que eu tenho pouco lúpulo de aroma, por exemplo, e tem a cevada torrada, e tem vários outros tipos de malte, a gente tem uma cerveja muito malteada, um sabor muito de malte. E nessa minha gerou um sabor de café bem intenso. Tava uma delícia, uma coisa completamente diferente, né? Porque fazer cerveja de casa, o bom é isso, é você fazer cervejas completamente diferentes, certo? O que é que o malte pode trazer mais? Ele pode também criar CO2, pode também criar o gás da sua cerveja. Por quê? Como é que a gente cria o gás da cerveja? Lá no quinto passo, na carbonatação, a levedura que ainda está ali, a gente coloca ou açúcar para ela se alimentar e criar o gás da cerveja, ou extrato de malte, né? Que ali vai ter também açúcar fermentável, que ela vai criar o gás, certo? Não é comum também. O comum é você criar o gás com açúcar, mas você pode criar gás, CO2, com malte, eventualmente. Na verdade, extrato de malte, tá? O malte, a última coisa que ele pode trazer para a gente é o dulçor. Ele pode, além do sabor, ele pode deixar a cerveja um pouco mais doce, certo? Quando, dependendo da quantidade, ele pode deixar algum açúcar residual na sua cerveja, beleza? Então o malte, ele tem, apesar dele ser uma base para a sua cerveja, ele dá aquele sabor base, ele dá o teu alcoólico, mas ele vai influenciar bastante no sabor da sua cerveja. A gente é acostumado a tomar cervejas sem sabor de malte. Cervejas boas, não estou dizendo que são ruins, não. Mas elas não têm sabor de malte. Se tem, é quase imperceptível. Como? Estou falando da Heineken, estou falando da Spaten, estou falando da Beck's, estou falando da Skol, né? Aqui 90% das pessoas tomam, né? Quase não tem sabor de malte. Isso é o bom de ser um cervejeiro caseiro. Você vai fazer produtos que você não encontra facilmente, certo? Você vai sabores. Essa aqui eu provei ontem, essa aqui eu até postei. Ela está um pouco mais alcoólica do que eu queria, porque eu botei pouca água, mas assim, ela está com sabor, ela está muito refrescante, está muito bonita, está avermelhada, então é uma delícia, certo? Só poderia ter ficado um pouco menos alcoólica, tá? Então vamos lá. Malte é isso, tá? Qual foi o outro ingrediente que eu falei? Malte, lúpulo, levedura e água, tá? Vamos pro lúpulo, que eu acho que é um ingrediente muito icônico da cerveja, né? Quem começa a beber cerveja artesanal começa a se apaixonar pelo lúpulo. No início, quando eu fui fazer cerveja lá em 2014, eu só fazia IPA, porque o lúpulo ele tem um aroma muito forte, assim, ele tem um aroma que ele tem óleos essenciais, né? Se você conhece óleo essencial, o que é que chama atenção no óleo essencial? É o aroma, né? Tem aroma de menta, tem aroma de laranja, tem aroma de tudo, né? De madeira, de aquele que é bom para dormir, de lavanda, né? Então o lúpulo, ele tem óleos essenciais e é isso que vai dar o aroma da cerveja. Então você começa a ficar apaixonado por esse aroma. Você começa a vislumbrar as possibilidades que você tem para colocar na sua cerveja, né? O Cascade, por exemplo, o lúpulo Cascade, que eu já fiz várias cervejas com Cascade, ele tem aquele aroma cítrico maravilhoso. Por isso que no início eu me apaixonei pelo lúpulo e eu só fazia IPA, porque tem o amargor característico, né? O cervejeiro caseiro gosta logo de cerveja amarga, né? Aí amargor característico e o aroma cítrico forte, né?
pouco sabor de malte. Recentemente que eu comecei a fazer cervejas mais diferentes, com sabor de malte, com uma coisa menos alcoólica, não, menos amarga. Vou tentar fazer menos alcoólica agora, né? Botar um pouco mais de água, né? Pelo amor de Deus, na próxima leva. Eu estou tentando fazer cervejas um pouco mais elaboradas agora, tentando tirar sabores de todos os ingredientes, né? Mas vamos lá falar um pouquinho do lúpulo. O que é o lúpulo? O lúpulo é a flor fêmea de uma trepadeira. Trepadeira, aquela planta que vai crescendo como a era, que vai crescendo lá no muro e tal. O lúpulo é uma trepadeira. A flor desse lúpulo, a flor fêmea, certo? É que a gente extrai e pode botar na nossa cerveja. Como pode ser colocada? Ela pode ser simplesmente extraída, né? Catada ali como se fosse uma fruta, espera secar e joga na cerveja. Mas aí você precisa ter uma árvore de lúpulo, você precisa ter uma plantação de lúpulo, né? Eu não tenho, né? Tem gente até que tem. No Brasil até o lúpulo está um pouco mais difundido. Mas ele foi industrializado, ele foi processado. O lúpulo hoje em dia é muito fácil de ser encontrado, certo? Se você está na internet, você encontra qualquer tipo de lúpulo para vender. Aliás, qualquer não, mas assim, uma gama muito grande de lúpulo para vender, para você comprar e colocar na sua cerveja, certo? Tanto de aroma como de amargor, certo? Então, elas podem ser colocadas a flor do lúpulo, certo? Ou em pellet, que é como falei, que é ele processado. Ele parece uma raçãozinha de cachorro, assim, certo? O que é que o lúpulo vai dar para a sua cerveja? O que tá dando? Bateu o vento aqui. O que é que o lúpulo vai dar para a sua cerveja, certo? Ele vai dar amargor e aroma, principalmente, certo? E ele vai proteger a sua cerveja de contaminação. Uma historinha aqui para deixar um pouco mais divertida aqui essa live. Você sabe como surgiu a IPA? A IPA, o nome IPA significa Indian Pale Ale, certo? É uma Pale Ale que era feita na Inglaterra para chegar na Índia. Como era distante, a cerveja estava chegando estragada. Como as pessoas sabiam que o lúpulo era um conservante natural, adicionaram o lúpulo, carregavam o lúpulo nessa cerveja. Quando essa cerveja chegava na Índia, ela estava muito mais amarga e muito mais cheirosa e com um sabor de lúpulo muito mais forte. Por isso surgiu a Indian Pale Ale, certo? Então, tem história nisso aí também. Então o lúpulo, além de dar amargor e aroma, ele dá ele protege a sua cerveja. Se você é um iniciante na elaboração de cerveja caseira, eu indico você fazer, inclusive, uma IPA, que ela tem muito lúpulo e você vai correr menos risco de contaminar a sua cerveja. Tá certo? Começa com uma IPA, eu acho que é uma boa pedida, tá bom? Como é que o lúpulo, ele dá o amargor e o aroma? Como assim ele dá o amargor e o aroma? É o seguinte, na segunda etapa da abraçagem, você faz a fervura, certo? Você já preparou o líquido com malte, você já transformou o amido em açúcar, tá aquele líquido ali na cor da sua cerveja, certo? Ele está com açúcar, que a levedura futuramente vai, na fermentação, vai comer para transformar em gás e álcool, né? E na fervura é onde você coloca o lúpulo, tá? O lúpulo existem lúpulos de amargor com características de amargor e de aroma. E existem lúpulos que têm características de amargor e aroma, certo? Como são essas características? Um lúpulo que tem mais características de amargor, ele tem um teor de alfa-ácido maior, certo? Alfa-ácido são substâncias que ficam ali na resina do lúpulo, certo? Da flor de lúpulo. É isso que a gente vai extrair, certo? Os alfa e os beta-ácidos, certo? A resina do lúpulo, ele tem alfa e beta-ácido e tem os óleos essenciais que eu falei, que é que dá o cheiro do lúpulo. Como é que a gente extrai isso aí para dar o nosso amargor? A gente, para dar o nosso amargor e aroma, na verdade. Para você obter aroma, o alfa-ácido ele não é solúvel em água, então a gente tem que deixar ele fervendo por 1 hora. A fervura de uma cerveja, de uma fabricação, ela dura 1 hora. Então o lúpulo ele tem que ser fervido durante essa 1 hora, ele tem que ser fervido o máximo
possível, porque nessa fervura acontece uma reação química que ele altera e ele consegue ser extraído, certo? Então, a gente precisa, no final das contas, a gente precisa ferver muito para extrair o amargor do lúpulo, certo? Qual é o ideal? Você pegar um lúpulo que tenha um alto teor de alfa-ácido, certo? Lúpulos que têm baixo teor de alfa-ácido e tem mais cheiro, que tem mais aroma, certo? Eles são colocados no final, porque o que é que a gente vai querer extrair? A gente vai querer extrair das resinas desse lúpulo os óleos essenciais. E óleo essencial, ao contrário do alfa-ácido, ele é volátil. Se eu coloco no início da fervura, ele vai embora todinho durante a fervura. Se eu coloco no final da fervura, eu consigo extrair e ficar na minha cerveja. Então, basicamente o lúpulo ele vai dar o amargor e o aroma. Se eu quiser amargor, eu vou botar uma quantidade de lúpulo, dependendo da minha receita, no início da fervura. Se eu quiser o aroma, eu vou pegar uma quantidade de lúpulo, dependendo da minha receita, e botar mais para o final da minha fervura, certo? Então, basicamente é isso. Você vê a característica do lúpulo e você vê a quantidade que você vai colocar no início da fervura ou no final da fervura. O que eu digo é a quantidade, porque uma cerveja com mais amargor, ela precisa de uma quantidade maior de lúpulo de amargor no início da fervura. E aí vai com a sua experiência ou com a sua receita. Você vê a receita, ela pede quanto de lúpulo Magnum, por exemplo, que é um lúpulo de amargor, no início da fervura. Vamos supor que ela peça 20 gramas, é uma cerveja bem amarga para 20 litros, por exemplo. Aí você bota lá, certo? E eu quero uma cerveja bem cítrica, eu vou botar ali 50 gramas de lúpulo citra no final da fervura. É assim que se utiliza o lúpulo. Beleza? Vamos falar agora então da levedura. A nossa querida levedura, ela, como eu falei, a levedura ela foi descoberta depois, mas ela trabalhou esse tempo todo pra gente. Aliás, foi ela que descobriu a cerveja. Foi ela que fez com que aquele líquido, né, que ficou num grão ali, esquecido, né, acredita-se nisso, ela transformou aquele líquido em um líquido alcoólico e um líquido também sanitizado, porque a levedura ela come todos os subprodutos. Tem isso também, tem essa característica da levedura, ela vai proteger o seu líquido. Quando o homem viu que aquele líquido ali era um líquido que era, como é que se diz? Era um líquido que você podia beber sem ter medo, né? Era um líquido confiável, que as pessoas se intoxicavam naquela época. Não é hoje em dia que é tudo controlado, não. As pessoas se intoxicavam desde o início da civilização até Idade Média, tudo, né? Você vê a lei da pureza alemã, 1503, né? Até ali as pessoas se intoxicavam, elas não sabiam como é que o líquido ele era conservado, né? Simplesmente estragava e as pessoas continuavam consumindo. A levedura ela ajuda a comer subprodutos, o que tiver ali para não intoxicar. Então as pessoas começaram a dar mais valor àquele líquido, né? Porque ele era um líquido confiável para beber. O que é a levedura? A levedura é um ser vivo. A levedura é um fungo, certo? A levedura, ela foi domesticada por Louis Pasteur, certo? No século XVII, tá? Ele descobriu essa levedura. E o que é que ela faz para a nossa cerveja? Como eu já falei aqui, ela come o açúcar que foi criado lá na braçagem e vai criar o álcool e o gás. No momento da fermentação, ela cria álcool e gás, mas a gente só vai querer o álcool. Aí a gente deixa o gás sair pelo airlock, né? Se você não sabe o que é airlock, vai lá na aula na live de ontem, ou foi anteontem, eu falei de equipamentos. Eu falo o que é airlock. Então, o gás sai pelo airlock e fica só o álcool. No final, na carbonatação, que eu quero carbonatar, eu quero gás. Eu boto açúcar da sua casa, o demerara, tudo, e ela vai comer e vai transformar em gás ali no segundo momento, né? Que é a carbonatação. Então, a levedura, ela efetivamente, o principal trabalho dela é transformar em álcool e gás, certo? Mas a levedura, ela também dá aroma e ela dá sabor à sua cerveja, certo? Existem dois tipos de levedura básico, duas famílias, duas cepas de levedura, certo?
umas leveduras para alta fermentação e outra família de leveduras para baixa fermentação. O que isso quer dizer? Existem duas famílias de cerveja também, que elas se confundem com a história dos dois tipos de levedura. Os dois tipos de família são as Ale e são as Lager, certo? Existem as leveduras que trabalham nas Ale e existem as leveduras que trabalham nas Lager, certo? O que é levedura de alta fermentação? É a que trabalha nas Ale. Por que alta fermentação? Porque ela simplesmente trabalha na parte superior do balde fermentador. O balde fermentador branquinho ali, ela trabalha ali, na parte superior. Por isso que é uma levedura de alta fermentação. Característica, trabalha em temperaturas mais altas, 18 a 24 graus. Leveduras de baixa fermentação, elas trabalham para lager, para fazer cervejas como a lager. É uma levedura que trabalha, inclusive, mais lentamente. É uma levedura, inclusive, a fermentação de uma lager, ela dura o dobro do tempo do que uma fermentação de uma ale, certo? E por que baixa fermentação para lager? Porque elas trabalham na parte de baixo do balde fermentador, né? E trabalham em temperaturas mais baixas também, certo? Levedura pode dar sabor? Pode dar sabor. Levedura, por exemplo, eu fiz uma cerveja de trigo e aí a levedura que eu usei, ela dá um sabor de banana, né? É um sabor que é um pouco mais difícil de você identificar, mas ela também a levedura também vai dar sabor para a sua cerveja. Tá certo? E por último, a água, minha gente. A água assim, para um cervejeiro caseiro, certo? Você pode fazer com a água que você bebe. Por exemplo, botijão de 20 litros, a água mineral que você compra, tá? Você não precisa se preocupar muito com, como é que eu digo? Com a acidez da água, tipo... Você se preocupe, se você comprar água mineral, vai servir para fazer a sua cerveja, você não precisa acertar água. Acertar água é para um nível mais elevado de cervejeiro, que tem equipamentos maiores, tal. Mas cervejeiro caseiro, que faz a sua cervejinha, que faz os mais de 150 estilos de cerveja, qualquer um, coisas completamente diferentes do que se encontra no supermercado, não precisa se preocupar tanto com água, né, nesse momento, a não ser que você queira se profissionalizar, tal, que não é o caso. Eu nunca me profissionalizei porque eu gosto, isso aqui é um hobby para mim. Isso aqui eu faço para beber, para me divertir e para provar e para ter experiências sensoriais completamente diferentes do que se eu só beber cerveja que eu encontrar no supermercado. Beleza? Então a água é um produto que você só precisa se preocupar em não ter cloro. Não pode ser uma água da torneira, de jeito nenhum. Não pode ser. É água que você bebe, certo? Ela tem que ser uma água limpa, tá? Não adianta ser potável, ela tem que estar com as suas características químicas para você beber, certo? E também você tem que ter cuidado com água de filtro, por exemplo, tem que ver se ela está sendo bem filtrada, tudo mais. Mas basicamente, a água que você precisa é essa aí, tá bom? Então, gente, eu falei aqui dos 4 ingredientes, eu falei porque existem esses 4, né? Falei da lei da pureza alemã, né? Que eu acho que a lei da pureza alemã, ela salvou o cervejeiro caseiro. Se não tivesse lei da pureza alemã, a gente ia estar com uma gama de produtos aí, a gente ia estar doido. Hoje em dia se concentra em 4 produtos. O processo de fazer cerveja, ele é de tal forma que hoje em dia para a gente fazer, facilitou muito. Então eu dou graças a Deus que a cerveja ela veio evoluindo desde a Mesopotâmia, né, lá nas margens dos rios Tigre e Eufrates, né, para os dias de hoje, né? Ela evoluiu até hoje. Hoje eu consigo ter um passo a passo, né? Porque existem as formas de fazer, mas o cervejeiro ele tem um passo a passo dele, né? Eu mesmo tenho o meu passo a passo. Cada etapazinha tem minúcias. Eu vou falar isso em lives aqui. Eu vou falar dos 5 passos que você precisa saber, dos cuidados que você precisa ter. Beleza? Hoje aqui eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui hoje, tá?
A live está chegando ao fim, tá bom? Era para a gente saber sobre cor, sobre sabor, sobre aroma, sobre teor alcoólico, sobre tudo. Quem faz, traz essas características para a nossa cerveja e por que trazem, beleza? Para você entender como você pode usar cada elemento desse na cerveja que você for fazer quando você se tornar um cervejeiro caseiro, tá bom? Gente, amanhã tem mais live, tá? Essa é uma sequência de lives que eu estou fazendo. Comecei segunda, de segunda a sexta, depois segunda a sexta de novo, da semana que vem, para na outra semana começar a maratona Sua Cerveja em Casa, que é onde eu vou mostrar os passos para você se tornar os primeiros passos, né? As primeiras coisas que você deve fazer para você se tornar um cervejeiro caseiro, partindo do zero, mesmo que você não saiba nada, tá bom? Muito obrigado de novo por ter ficado até aqui e eu espero vocês amanhã. Obrigado, pessoal.